Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo... Segundo aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. Paulo ensinando as igrejas da Macedônia, a igreja de Corinto, a virtude da generosidade. Seja bem-vinda, Vanessa. Hoje nós estamos entrando no coração do ensino de Paulo acerca das ofertas. Seja bem-vindo, irmão Paulo. E eu creio que essa é a live de número 41. E sabe como quando você tem o melhor fica para o fim? À medida que nós vamos caminhando para o fim desta live, desse conjunto de lives, nós vamos chegando na melhor parte daquilo que Paulo está ensinando. Nós vamos falar nessa live sobre ofertando com alegria. Mas nós vamos ver isso de um ângulo que talvez você jamais tenha pensado a respeito. Por que é tão importante a oferta? Por que a oferta, quando nós entregamos a oferta, ela é tão importante? Nós devemos nos lembrar que nós temos aqui o plantio e nós temos a colheita, ok? Da colheita, nós temos a oferta. A oferta é destinada para assistência aos santos. Então, na ponta da oferta, está um santo precisando de assistência. Então, nós plantamos, colhemos, extraímos da colheita. Da colheita nós temos a nossa prosperidade e da nossa prosperidade nós extraímos a oferta, ok? Só que eu tenho que aprender a escrever do contrário. Nós temos a nossa prosperidade e da nossa prosperidade extraímos a nossa oferta. Então este é o ciclo da oferta. Então, o ciclo da oferta, ele vem da prosperidade para a colheita, da colheita para do plantio para a colheita, da colheita para a prosperidade, da prosperidade para a oferta e da oferta em assistência aos santos, ok? Então vamos para o 2 aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 7 e 9. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 9, ele diz assim: cada um contribua com o que colocou, o que propôs no seu coração. Então vamos aqui. Aqui nós temos o santo, que é o objeto da oferta, assistência aos santos. Então, quem está aqui é outro santo. Esse outro santo, ele está trabalhando e mediante o seu trabalho, ele vai alcançar, ele vai se motivar em amor e ele vai se mover por causa do coração dele. Ok? Então, ele deve dar a oferta segundo aquilo que está no seu coração. Nós devemos lembrar, quando falamos de coração, para nós não perdermos a conexão, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé move a nossa mentalidade pela renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento renovado por querer a vontade de Deus muda o propósito do nosso coração. O nosso coração se apaixona pela obra de Deus e em amor ele se move para entregar a oferta. Então, o santo, movido no seu coração, ele leva a oferta
até o santo que precisa dela. Quando Paulo diz isso, ele diz o seguinte: este santo, ele não pode dar a sua oferta nem por tristeza e nem por necessidade. Nem por tristeza e nem por necessidade. Significa que quando nós estamos entregando a oferta, há um caminho muito estreito. Por quê? Porque se eu der oferta e achar que aquilo vai me fazer falta, eu fico triste. Se eu der oferta e eu estou sendo obrigado a dar oferta, eu fico constrangido. Então eu não posso dar oferta nem por tristeza e nem por necessidade. Eu tenho que dar com alegria. Ok. Uma vez estabelecido isso, vamos entender o coração do homem. Porque se ele tem que dar oferta com alegria, esse coração do homem tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Então, o que é que tem no coração do homem? O coração do homem, e aqui eu vou falar o homem natural. O coração do homem natural, ele tem duas coisas importantes no coração dele. O homem natural, ele tem um coração corrompido, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, uma parte do seu coração, o seu coração, ele é corrompido. Por isso que diz a Bíblia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e não há ninguém que busque a Deus, não há um sequer. Todos erraram, todos se voltaram contra Deus. E isso inclui todos os homens de Deus na Bíblia. Inclui Abraão, inclui Isaac, inclui Jacó, inclui Moisés, inclui Pedro, inclui Paulo, todos os homens, Daniel, Jó, todos os homens nasceram de Adão, nasceram com a natureza corrupta. A diferença é que esses homens que eu citei, eles ouviram a palavra de Deus e a fé mudou a posição do coração deles. Agora, por quê? Por que a fé tocou Abraão? Por que a fé tocou Isaac e Jacó? Por que a fé tocou Moisés? Por que a fé tocou Paulo e Timóteo e Pedro? Eclesiastes explica. Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus criou os céus e a terra. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, vamos entender o coração do homem. Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Vamos entender a eternidade como se a eternidade fosse um grande abismo. Lembra que a terra estava sem forma e vazia? Lá em Gênesis capítulo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. Lembra? Então, o que Gênesis está falando para nós? Vamos ver se aqui a gente consegue enxergar. Imagine a terra desta forma assim, ó. Sem forma e vazia, a terra redonda. Mas ele diz assim que havia um abismo aqui. Hoje a terra tem um mar. O mar, ele cobre a face do abismo. Porque até a beira da praia, a medida da terra é 0. Abaixo da praia, do mar é -0, e aí a profundidade vai descendo para o número negativo. Na praia é 0 e acima da praia vai crescendo para o número positivo. A gente deve morar aqui mais ou menos uns 600 metros acima do nível do mar. Então o nível do mar
ele dá o nível da terra. O mar, ele está cobrindo um abismo. Imagine então a terra como se fosse uma cumbuca aberta e um grande abismo. O que a Bíblia diz desse abismo? Lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas no abismo. Então, nesse abismo aqui, ó, havia trevas, ok? Mas, o que diz? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, você tinha a terra, um grande vazio, e o Espírito de Deus em cima. Somente o Espírito de Deus é que ocupa o alto dos céus e o mais profundo do abismo. Lembra o Salmo 139? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu for ao mais alto céu, o Senhor está. Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor está também. Então vamos voltar ao coração do homem. Se Deus pôs a eternidade no coração do homem, mas ele não pôs o Espírito no coração do homem, porque o homem caído está sem o Espírito de Deus, o que é que o homem tem dentro do seu coração? Um grande abismo, um grande vazio. Um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então o homem tem duas coisas dentro dele. O coração corrupto, que leva ele para o pecado, mas esse vazio, lembra que que Jeremias disse: o meu povo cometeu duas maldades, para se cavaram cisternas rotas que não retém água. Então, quando o homem desce para o pecado, ele está cavando um buraco dentro dele. Ele quer encontrar o vazio que está dentro dele. E ele acha que o pecado vai encher esse vazio. Mas quanto mais ele busca, mais ele se mete no pecado, mais profundo fica esse vazio, mais distante ele fica de Deus. Então esse vazio aqui, à medida que o pecado vai aumentando, o vazio vai aumentando e o distanciamento vai aumentando. Agora, ao mesmo tempo que o homem, ele tende para o pecado, ele tende para buscar a Deus, porque ele quer preencher o vazio, mas ele não conhece esse Deus. Aí Deus, o Pai, envia o seu Filho na terra, e o seu Filho, ele estando como testemunha ao homem, ele leva o homem a uma experiência com Deus. Então Abraão, que vivia no meio de um povo idólatra, ele próprio deveria ter a influência da idolatria, porque ele era um homem natural, ele ouve a voz de Deus, mas esse vazio de Abraão, ele busca preencher com a voz de Deus. Então ele encontra a significância em Deus, e ele crê em Deus, e ele ouve a voz de Deus, e ele passa a andar com Deus. Paulo, ele estava matando os cristãos, e de repente ele vê uma luz, e ele ouve uma voz, ele cai do cavalo, e ele tem um encontro com Jesus. Então ele estava naquele profundo abismo, quando ele tem aquela experiência com Deus. A mesma coisa vai acontecer com Moisés. Ele estava frustrado, porque ele chegou aos 80 anos, e ele estava achando que a vida dele havia acabado. E ele vê uma sarça ardendo, e ali acende a chama de novo dentro dele. Então, Deus colocou a eternidade, mas a eternidade dentro do coração do homem, sem Deus, é um buraco. É um vazio que não consegue ser preenchido. Só a presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem natural, ele já tem esse vazio. Mas o homem espiritual, esse vazio está preenchido. Ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele. O Espírito Santo passa a mover as entranhas dele.
o Espírito Santo passa a fazer pulsar o coração dele, e é um pulsar do coração para as coisas de Deus. Ele começa a ter um desejo. O apóstolo Jesus, ele fala desse desejo quando ele diz assim, ele passa a ter fome, ele passa a ter sede das coisas de Deus. Bem-aventurados que têm fome, porque eles serão fartos. Então, esta fome passa a ser uma fome revelada, que é uma fome para ter mais e mais de Deus. Então, este homem, ele se torna um homem amado de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falando deste homem, que nós somos o pó da terra, que tínhamos um vazio, esse vazio deixa de existir, e o Espírito Santo passa a ocupar o cristão. E ele se torna cheio do Espírito de Deus. Isso muda completamente a sua natureza, a sua estrutura de ser. O cristão, o coração dele é um coração de carne. Vamos tentar entender esse coração de carne a partir de 1 Coríntios, o capítulo 13. Eu creio que todos nós conhecemos o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Mas vamos olhar 1 Coríntios, capítulo 13, à luz da transformação. Porque Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente tem que entender a natureza do nosso coração. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, o amor é paciente, ok? O amor é benigno. O amor, ele não arde em ciúme. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Até aqui, vamos deixar essas definições no ar. Isso é o amor. Agora, ele diz assim, o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Agora vamos dar uma parada e vamos olhar o que Paulo continua escrevendo sobre o amor. Porque essa parte do amor, ela é muito sensível para nós. Paulo diz assim, o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Então vamos pegar essa parte que ele diz. O amor sofre. O amor sofre. Quando nós estamos nos relacionando com uma pessoa que está do nosso lado, uma pessoa da nossa intimidade, seja o cônjuge, seja o filho, seja a filha, seja o pai, seja a mãe, qualquer pessoa da nossa convivência. Quando essa pessoa faz qualquer coisa, e isso que ela faz, ela nos acarreta tristeza, sofrimento e dor. De novo, quando eu tenho alguém que eu conheço, alguém que é da minha área de intimidade, e essa pessoa faz uma atitude que ela me machuca, que ela me faz sofrer, isto é prova que o meu coração é feito de carne. Isso é prova que o meu coração é sensível. E isso prova que o meu coração está amando. Porque somente quem é apto a sentir a dor do sofrimento pelo outro é apto a amar. Por quê? Porque ele abre a sua vida para o outro. E quando ele abre a sua vida para o outro, isso pode trazer para ele machucadura.
Então quem ama, ele sofre e por isso ele tem que suportar. Agora, vamos pensar o contrário. Eu não quero sofrer a dor da mágoa, a dor do desprezo, a dor da indiferença. Eu não quero sofrer esse tipo de dor. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou endurecer o meu coração. Mas se eu endurecer o meu coração, eu volto ao que era. O ímpio, o coração dele era de pedra. Ele não sentia amor por ninguém. Ele não respeitava ninguém. Ele não se preocupava com ninguém. Ele vivia só para si. Então nós não temos opção. Ou nós amamos abrindo o nosso coração, ou nós fechamos o nosso coração e endurecemos. Então, por esta razão, é da natureza do cristão sofrer por causa do outro. Ele não tem alternativa. Ele não pode endurecer o seu coração. O seu coração tem que ficar cada vez mais sensível. É por esta razão que quanto mais o cristão cresce na sua fé e na sua maturidade do que é a vida cristã, mais ele sente a dor do outro. É por isso que Paulo diz, a igreja, quando um sofre, todos sofrem. Quando um alega, todos se alegram. Por quê? Porque há essa abertura do coração, há esse pulsar do coração pelo outro. Por isso, nós estamos falando aqui do homem que está do lado de cá para fazer oferta para o lado de lá. Ele vai fazer oferta com alegria do coração. Por quê? Porque ele sente amor pelo outro. E ele vai fazer isso porque o vazio que ele tinha antes foi enchido pelo Espírito de Deus. Então ele tem dentro dele agora o Espírito de Deus habitando dentro dele. Então ele não pode ignorar a sua natureza quando ele enxerga o seu irmão na fé. Ele não pode ignorar o que ele tem. E se ele, na sua mente, ele cumpre o que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Lembra que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês? Então vamos entender o reino de Deus dentro de nós. Este homem, ele tem um coração, e este coração tem dentro dele o Espírito Santo. Acontece que esse outro homem que está passando necessidade, ele também tem um coração, que ele é transformado, e ele tem dentro dele o Espírito Santo de Deus. E este coração aqui está ligado ao mesmo coração, e esse grande coração é o coração de Deus. Porque o Espírito, ele ocupa todos os espaços. Então, aqui temos um corpo. Quando 2 ou 3 reunirem em meu nome, eis que eu estou no meio de vocês. Então, no meio desses 2 homens que são cristãos, dessas 2 pessoas que são cristãs, está o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos aquilo que nós chamamos de igreja, que é o corpo de Cristo. Então, por que nós falamos que aquele que é nova criatura, ele tem dentro dele um coração generoso? Por quê? Ele sente amor no corpo de Cristo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Mas esse amor pelo irmão é um amor que conhece, que aprofunda, que ouve a história, que sabe das lutas, que sabe das dores. É uma vida de transparência, é uma vida comunitária. Então, esta vida comunitária faz que esse indivíduo
quando ele planta e tem uma grande colheita e ele tem uma prosperidade na mão, ele pega a sua oferta e toca o irmão em necessidade. É nesse sentido que está o amor de Deus. Agora, Deus é espírito. Nós temos que entender isso. Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, Deus é invisível. Nós não podemos ver Deus. Se Deus não se revela, o Salmo 139 diz, ele passa diante de mim e eu não vejo. Ele está atrás de mim e eu não percebo. Ele está acima de mim e eu não noto. Ele está abaixo de mim e eu não vejo. Porque Deus é espírito. Então eu não posso enxergar Deus como na condição que ele é. Ele é espírito. E ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, entenda uma coisa. O que é que nós mais queremos? Fazer a vontade de Deus. E quem Deus é? Espírito. Aonde que Deus está? Nessa condição que nós estamos colocando de espírito, nós não sabemos aonde Deus está. Se ele não declarar o seu endereço, nós ficamos na ignorância. Jesus declara o endereço de Deus. Ele diz, quando você for orar, você diga, Pai nosso que está nos céus. Então o que Jesus está fazendo? Ele está dando o endereço para o Pai. O Pai está nos céus. Mas vamos recuar a história. Quando nós olhamos para o planeta Terra, quando Deus criou os céus e a terra, ele criou tudo por sua palavra. A pergunta que eu vou fazer é, aonde Deus estava depois de ter criado os céus e a terra? Aonde que Deus estava? Se nós estivéssemos no lugar de Adão, aonde é que Deus estava? Jesus conta uma parábola de um homem que possui uma terra, deixou os lavradores e se retirou para uma terra distante. Então, Deus, depois de criar os céus e a terra, ele se retirou para um lugar distante. Nós não sabemos aonde é esse lugar. Mas lendo o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós lemos a seguinte passagem. Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia. Então imagina o seguinte, eu estou procurando Deus. Eu estou no jardim do Éden. Eu sou Adão. Eu olho e não vejo onde Deus está. De repente eu ouço a voz de Deus. Na viração do dia, Deus passa pelo jardim. Ora, se eu quero ver Deus, o que eu vou fazer? Toda viração do dia, eu vou ficar posicionado, esperando Deus passar. Naquele dia que Deus passou, Adão e Eva tinham cometido o pecado e eles se esconderam de Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui? O endereço de Deus, antes da queda, era lá no jardim do Éden. Mas aí o que aconteceu no jardim do Éden? Adão comeu o fruto proibido. Deus havia dito que se ele comesse daquele fruto, ele haveria de morrer. No meio do jardim tinha a árvore da vida. E para que o homem não fosse comer da árvore da vida e vivesse em pecado para sempre, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, pôs um anjo na porta, com espada embainhada, flamejante, para impedir o homem de voltar para o jardim do Éden. Então vamos entender de novo a cena. O homem foi colocado para fora do jardim do Éden. Aonde que Deus ficou? Dentro do jardim do Éden. Então Deus passeava no jardim do Éden, mas ele também ia para outro lugar, porque a Bíblia diz que ele veio no jardim.
Então ele ia para outro lugar, que a gente não sabe aonde é esse lugar. Jesus disse que é o céu, mas naquela época Adão não sabia. Então a gente não sabe aonde ele está, só sabe que ele passa no jardim. O jardim está fechado, Deus fica para dentro do jardim e o homem fica para o lado de fora. Aí Isaías 59, verso 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o homem pecador, quanto maior é o seu pecado, lembra do que eu falei do vazio? Quanto mais ele afunda no seu pecado, mais ele aumenta o vazio dentro dele. Maior é o abismo dentro dele. Maior é a fome de Deus dentro dele. Mas ele não sabe onde Deus está, porque o pecado separou ele de Deus. Aí Deus, na sua misericórdia, ele lembra que ele ficou lá no jardim. Ele está parado lá no jardim. E o homem está caído no pecado. Aí Deus diz assim: sabe de uma coisa? Eu sinto falta do ser humano. E eu quero voltar a morar com o ser humano. E aí ele chama Moisés e diz assim: Moisés, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, para onde mudou o endereço de Deus? O endereço de Deus que estava lá no jardim do Éden mudou agora para o tabernáculo de Moisés. Agora, se você vivesse na época de Moisés e você saísse: eu quero ver Deus, eu quero encontrar Deus, eu quero estar na casa de Deus, você ia sair andando pelo mundo perguntando: olha, Deus mora aqui? Não, não mora. E você continuaria andando. E você ia chegar numa outra nação: Deus mora aqui? Não, não mora, não sabemos onde é a casa dele. E aí você ia encontrar um judeu e você ia perguntar: você sabe aonde é a casa de Deus? O judeu diz: eu sei. Moisés fez um tabernáculo no deserto. E esse tabernáculo no deserto tem um santuário, o lugar santo, o santíssimo lugar. E lá naquele lugar Deus habita. O que você faria? Você sairia correndo para Israel, porque você iria querer morar aonde Deus está, ou você queria conhecer o lugar onde Deus está. E lá no tempo de Moisés, foi feito um lugar que é... Então nós temos aqui o templo de Moisés. Aqui está o tabernáculo de Moisés. Aqui nós temos o lugar santíssimo. Aqui nós temos o lugar santo. Então nesse lugar aqui chamado lugar santíssimo, é o lugar onde Deus habita. Seria o endereço de Deus. Então, se a gente quisesse encontrar Deus, o que a gente faria? Nós iríamos lá para Israel. Só que aqui ninguém pode entrar. Só o sumo sacerdote pode entrar uma vez por mês. Tudo bem, a gente ia morar nos arredores de Jerusalém, porque a gente quer morar perto de Deus. Lembra? Deus estava lá no Jardim do Éden. Ele fechou a porta do Jardim do Éden. Mas agora ele mudou o seu endereço. O seu endereço está aqui, no tempo de Moisés. Mas aí Deus resolve mudar de endereço de novo. Na verdade não é mudar de endereço, é que a tenda de Moisés, aonde o povo ia, a tenda ia junto. E Deus precisava colocar a tenda no lugar. Já pensou? Israel ficou 40 anos rodando o deserto. Aí você ia falar com Deus, eu quero falar com Deus. Você tinha que achar a tribo de Israel. Cada período Israel estava no lugar do deserto. A gente ia morrer de fome, de sede, né? Porque entra no deserto, só tem sede. Até descobrir aonde fica o acampamento de Israel, a gente ia morrer de sede. Então só Israel habitava com Deus. Todos os povos estavam afastados da presença de Deus. Deus tinha feito uma aliança com Israel e havia redimido Israel e havia comprado Israel. Então Israel era o povo de Deus e os outros povos estavam perdidos. Mas aí Deus diz assim: olha, não está dando, esse negócio de ficar viajando não está dando muito certo. Vamos fazer o seguinte: eu vou escolher uma cidade e ali eu vou pedir para construir um templo
para eu habitar. E aí Deus diz assim, que cidade eu vou escolher? E aí ele pega o planeta Terra, aqui está o planeta Terra, e ele fala o seguinte, eu não me contento com outro lugar, senão no meio da Terra. E aonde é que é o meio da Terra? O meio da Terra é Jerusalém. Então Deus habita em Jerusalém. A nova casa de Deus é lá em Jerusalém. Não é mais no deserto andando de um lado para o outro. Então se você agora quer ir para a casa de Deus, você tem que correr para Jerusalém. É lá que Deus habita. Deus falou, é lá, eu vou construir o templo. E esse templo é no mesmo modelo de Moisés. E lá vai ter um lugar santíssimo. E eu vou habitar lá. Então é lá o lugar. Agora vem, se prepara para a revelação de Deus. Se você está sentado e você tiver um cinto de segurança, coloque o cinto de segurança. Porque você pode cair da cadeira com aquilo que Deus vai te mostrar agora. Então se prepara para receber o impacto da revelação que Deus vai te entregar nessa hora. Lembra que o tabernáculo de Moisés ficava andando no deserto. Deus diz, eu não quero mais o meu tabernáculo andando no deserto. Eu quero o meu tabernáculo no centro da terra. Eu quero o meu tabernáculo em Jerusalém. Agora a coisa muda de figura. Aparece um homem chamado Davi. Este homem era um homem segundo o coração de Deus. O que nós estamos falando aqui? O cristão, ele tem um coração. O coração dele tem o Espírito Santo. Ele ama o seu irmão, que tem um coração, que tem dentro dele o Espírito Santo. Esse irmão está passando necessidade. Esse irmão está plantando e tendo uma grande colheita. Ele pega da sua colheita e tira da sua prosperidade uma oferta para suprir esse irmão que passa necessidade. Ele está sendo movido pelo amor. Então nós encontramos um homem no Antigo Testamento chamado Davi. E Davi tem a revelação de Deus. Deus diz assim, olha, Davi diz, eu quero construir a casa de Deus. Deus disse, não, Davi, você não. Você tem sangue nas tuas mãos. Vamos fazer um acordo? Presta atenção do acordo de Deus com Davi. Deus disse, Davi, vamos fazer um negócio? Você não pode construir a minha casa, porque você tem sangue na tua mão. A minha casa é casa de oração, é casa de paz. Ela não pode ser casa de conflito, ela não pode ser casa de harmonia. Você brigou muito para chegar no lugar que você está. E você não pode construir a minha casa com animosidade no teu coração. Alguma animosidade ficou. Você deixou de perdoar alguém. Você matou muita gente, Davi. Então você não pode construir a minha casa. A minha casa vai ser construída pelo teu filho, Salomão. Salomão é o homem. Quando Salomão vier, eu vou dar paz em Israel. E ele, nesse ambiente de paz, ele vai construir a minha casa. Então esse templo que estava no deserto, agora vai para Jerusalém. Davi, ó Senhor, eu concordo. Meu filho vai construir o templo. Aí Davi fica andando lá. O meu filho vai construir o templo. Mas quando é que o meu filho vai construir o templo? Davi fica pensando. Aí ele pensa assim, bom, o meu filho, ele olha para o templo, porque ele sabe o modelo. O modelo é o tabernáculo de Moisés. E ele fala assim, o meu filho, ele vai construir o templo num tempo de paz. Como é que a gente constrói um templo? Para ele construir o templo, aí Davi começa a pensar. Ele precisa de ouro, ele precisa de prata, ele precisa de bronze, ele precisa de ferro, ele precisa de madeira, ele precisa de mármore, e tudo muito abundante. Se o meu filho Salomão começar a construir o templo, da onde ele vai tirar o dinheiro?
Ele não tem. Ele é muito novo. E ele nem vai para a guerra. Ele vai viver num ambiente de paz. Ele não vai lutar com ninguém. Então como é que ele vai ter dinheiro para construir o templo? Aí Davi diz, ah, já sei. Eis que com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore. E eu preparei tudo isso com muita abundância. E ainda, porque eu amo a casa de Deus. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Porque eu amo a casa de Deus. O ouro e a prata particular que tenho, eu também dou ela para a casa de Deus, afora tudo quanto eu preparei para o santuário. Davi não ficou com o braço cruzado. Ele sabia que o santuário era uma obra grandiosa. Era muito maior do que a capacidade de Salomão de preparar todas as coisas. Então ele vai adiante no tempo, ele viaja para o futuro. A casa de Deus ainda não foi levantada, mas ele está sonhando com aquela casa, ele está sonhando com os fundamentos da casa, ele está sonhando com o pátio do tabernáculo, ele está sonhando com o lugar santo. Está sonhando com o lugar santíssimo. Ele olha para o pátio do tabernáculo e ele sonha com aquele altar de cobre. E ele sonha com a pia de cobre. E ele diz, o meu filho vai precisar de cobre para fazer o altar de cobre. Ele vai precisar de cobre para fazer a pia de cobre. Ele ama a visão que ele está tendo. E aí ele olha para o lugar santo e ele vê uma mesa de pães, e ele olha para o candelabro, e ele olha para o altar de ouro. A mesa de pães é revestida de ouro e é de madeira de lei. E ele diz, o meu filho vai precisar de madeira para fazer a madeira da mesa. Ele vai precisar da madeira para fazer a madeira do altar. Ele vai precisar de ouro para revestir tudo de ouro. Eu tenho que pegar todo o ouro que eu tenho. Não junte riqueza nesse mundo, porque as caças comem. Ajunte tesouros no céu. E ele está pegando todo o seu tesouro. No caso dele, ele era rei. Ele estava pegando tesouro do palácio real, tesouro do governo. E ele estava dizendo, o meu governo vai financiar a obra de Deus. Os impostos do meu governo vai financiar a obra de Deus. Mas ele não se contenta. Ele tem dinheiro que é particular dele, que não é do rei, é do Davi, homem. E ele diz, o meu dinheiro também vai para lá. Não é só o dinheiro dos impostos, não é só o encargo. O meu dinheiro também vai para lá. E Davi se apaixona por aquela obra. E ele põe o seu dinheiro, ele põe sua energia, ele põe o seu foco, ele põe tudo. E ele diz, e afora tudo quanto eu preparei para o tabernáculo. Ele não ia enxergar aquele tabernáculo ser construído, mas tudo o que era necessário para o tabernáculo, Davi colocou à disposição do seu filho Salomão, que ia reinar depois dele morrer. Mas não ficou só nisso. O povo de Israel se alegrou e tudo fez voluntariamente. O povo de Israel também vendo o rei entregando o tesouro do palácio real, entregando a sua riqueza particular. O povo também se juntou naquela obra. O povo se apaixonou por aquela obra. O povo ficou inflado por aquela visão. Eu quero construir a casa de Deus. E ele também, e eles deram com o coração íntegro, deram liberalmente ao Senhor. Também Davi se alegrou com grande júbilo. Aquilo que Paulo está dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 8, no capítulo 9, que Deus se alegra quem dá com alegria. Aquela alegria foi encontrada naquele povo.
aquele povo tinha uma visão da casa de Deus, uma visão inimaginável, uma visão que eles olhavam para a tenda do tabernáculo de Moisés, e era ali que eles começaram a enxergar, a olhar para dentro das descrições de Êxodo, capítulo 32 em diante, capítulo 25 em diante. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 25, Deus dá detalhadamente tudo o que é necessário para levantar a casa de Deus. Agora, sonhe um pouco. Volte para o mundo antigo. Volte para os dias de Davi. Você está vivendo no reinado de Davi. E você está sabendo que Davi, ele tinha um desejo, ele falava, eu não posso viver em casas de cedro. E meu Deus, ficar morando numa tenda. Vocês sabem o que Davi fez? Olha só como Davi fez. Está vendo esse lugar aqui? O Santo dos Santos. Não tinha a Arca da Aliança ali? O altar, o tabernáculo de Moisés estava desmontado. Eles não estavam mais adorando a Deus no tabernáculo de Moisés. Davi retira a Arca da Aliança. Ele retira a Arca da Aliança. Eu vou desenhar aqui, ó, a Arca da Aliança. Ele retira e ele põe uma tenda para a Arca da Aliança. Ele põe uma tenda e ele faz um tabernáculo. E é um tabernáculo de adoração. Quando nós lemos Atos, no capítulo de número 15, quando a igreja está reunida em um grande concílio para decidir um assunto de máxima importância, e ele, naquele dia, agora nós estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, naquele dia diz, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei, e levantando-o de o tabernáculo, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se de suas ruínas, restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, entre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Esse tabernáculo de Davi era um tabernáculo de adoração, e ele caiu. E quando o Pentecoste caiu sobre a igreja, Deus diz através desse homem de Deus, Tiago, uma profecia do Antigo Testamento. Ele diz, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Agora, se surpreenda. Se surpreenda. Lembra que nós estamos falando do endereço de Deus. Aonde é o endereço de Deus? Ele era lá no Jardim do Éden. Depois o endereço de Deus se tornou o tabernáculo de Moisés. Depois Deus disse que o seu endereço seria Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas depois que Israel rejeitou Jesus, o endereço de Deus mudou de lugar de novo. E aí eu pergunto para você, aonde é o atual endereço de Deus na terra? Vamos deixar Paulo responder. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aonde é o endereço de Deus hoje? Cada cristão nascido de novo se torna o endereço de Deus. Jesus disse, o mundo não conhece o Consolador, mas vocês o conhecem porque ele habita em
vocês. Ele habita em vocês. Agora, note o seguinte: aonde é o endereço de Deus? Eu sou um dos endereços de Deus. O irmão Paulo é um dos endereços de Deus. A Dora, a irmã Dora, é uma dos endereços de Deus. A Vanessa é um endereço de Deus. Todos os crentes, nascidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é o endereço de Deus. Agora, vamos entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Lembra de Davi? Davi disse: como é que eu vou viver numa casa decorada com a casa de Deus abandonada? Como é que eu vou viver numa casa decorada com a casa de Deus abandonada? O que Davi quis fazer? Eu quero construir a casa de Deus. Deus disse: você não vai construir, porque você tem sangue nas tuas mãos. Davi cruzou os braços? Não. Davi pegou do seu dinheiro, do dinheiro do reino, e entregou para o depósito daqueles que iriam construir a casa de Deus. Ele pegou do seu tesouro particular e ele colocou o seu tesouro para construir a casa de Deus. Aí vem a pergunta para o nosso tempo: quem é a casa de Deus? Todo nascido de novo. Qual é a condição da casa de Deus? Os que estão nascidos de novo estão caídos, padecendo necessidade, sofrendo, enfermos, cansados, abatidos, desanimados, porque eles estão orando a Deus e aparentemente Deus não está ouvindo as suas orações. Eles estão desanimados porque eles não estão ouvindo a resposta da oração que eles têm feito a Deus. Mas Deus tem respondido a sua oração. Ele tem entregue de forma oblíqua. Quem planta, colhe. Este homem que está enriquecido pelo muito que ele planta, uma colheita na mão dele, Deus colocou nele a responsabilidade e a oportunidade de alimentar o irmão que está enfraquecido na fé. Lembra da visão que Davi teve da obra de Deus? A visão que Davi teve da obra de Deus é que ela precisava crescer, ela precisava ser construída, precisava de um altar de bronze e ele deu bronze, precisava de uma pia de bronze e ele deu bronze, precisava de madeira e ele deu madeira, precisava de prata e ele deu prata, precisava de ouro e ele deu ouro. Agora, o que precisa a igreja hoje para expandir, para se levantar, para crescer? Eu vou dar um exemplo. Esta mensagem, essa live de hoje, está falando o propósito de Deus para esse tempo. Lembra de que nós falamos do altar, do tabernáculo caído de Davi, e que o tabernáculo de Davi caído seria restaurado? A igreja é o tabernáculo caído de Davi. Uma igreja restaurada é uma igreja que se coloca na sua posição de adoradora,
Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são estes adoradores que Deus está procurando? Ezequiel diz: quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo coração e recebemos um novo espírito. A palavra da verdade está em nós e nós recebemos, abraçamos a palavra da verdade e ela nos justifica e ela nos regenera e ela nos dá um novo coração e ela nos dá um novo espírito e ela nos transforma na própria habitação de Deus, porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Se nós temos um novo espírito, nós somos os adoradores de Deus. Todo nascido de novo, ele é naturalmente, espiritualmente, adorador de Deus, porque ele tem um novo espírito. Mas dentro do meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, nós temos alguém rico, muito rico, alguém pobre, muito pobre. A obra de Deus precisa ser edificada. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então, por exemplo, este caso deste vídeo, que nós estamos dando essa visão, seria de pegar esse aviãozinho e disparar ele para que desperte as nações, os homens da terra, o povo de Deus da terra, para que eles aprendam a virtude da generosidade, porque aprendendo a virtude da generosidade, eles vão aprender a amar a obra de Deus, e aprendendo a amar a obra de Deus, eles vão aprender a fazer tudo para que essa obra cresça, para que ela expanda, para que aquele que está caído seja levantado. Eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada cristão, cada cristã que está caído, que está enfraquecido, que está enfermo, que está triste, que está doente, precisa ser levantado. Deus quer levantar sobre toda a terra um povo, um exército, como ele levantou no vale dos ossos secos. Eis que o Espírito diz: será que este povo pode despertar? A resposta é: tu o sabes, Senhor. Então profetiza, profetiza, ossos se ajuntem uns nos outros, ossos ganhem nervos, nervos ganhem pele. Agora profetiza, assopra o Espírito sobre eles para que eles vivam. Isso custa oferta. Nós precisamos canalizar recursos para que o povo de Deus se levante. Nós devemos colocar a nossa energia, a nossa força, a nossa paixão para que a obra de Deus se levante. Desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Entenda, quando Paulo fala de oferta, em 2 Coríntios 8 e 9, ele está dizendo assim: meu irmão, você que plantou e tem uma colheita, que tenha prosperidade na sua mão, você tem o recurso necessário para levantar o meu povo que está dormindo, o meu povo que está caído, o meu povo que precisa se levantar. É por isso que a nossa missão é levantar os soldados para a hora da batalha final. Por que soldados? Porque são os filhos varões do Apocalipse capítulo 12. O filho varão será arrebatado para Deus. Nós temos que levantar a igreja como a noiva de Cristo. Nós temos que investir na igreja, na sua formação. PCCCAT, peregrinação cristã de amadurecimento e crescimento transformacional.
Este é o programa que a igreja precisa para esses últimos dias. Um programa de peregrinação. A igreja tem que entender que ela é peregrina na terra. Um programa de peregrinação cristã. A igreja tem que entender que a sua vida cristã está fundamentada na palavra de Deus, e é da palavra de Deus que ela chega no seu ikigai, no seu propósito de vida, entende a sua missão. Peregrinação cristã de crescimento. Ela precisa crescer, ela precisa sair do estágio de criança para ser jovem, ela precisa sair do estágio de ser jovem para ser adulta, ela precisa crescer. E como adulta, ela precisa amadurecer, ela precisa do amadurecimento, para que ela possa entender a grandeza do seu chamamento, a sobreexcelente riqueza da sua herança nos santos e, sobretudo, o poder de Deus. Transformacional. A igreja tem que se transformar na imagem do Cordeiro, na imagem de Jesus, na imagem de Cristo, no varão perfeito. É esta igreja que tem que ser levantada nessas últimas horas. E é nisso que você pode empregar as energias do seu coração, a sua colheita e a prosperidade que está nas suas mãos, para canalizar recursos para levantar o tabernáculo caído de Davi, que é aquele que nasceu de novo, mas está engatinhando e precisa ser fortalecido para se levantar como um exército poderoso. Amanhã, na próxima live, nós vamos examinar qual é a conexão entre a generosidade e a redenção. Foi muito bom ter você comigo até aqui. E que você possa estar comigo de novo amanhã às 20 horas, para nós entendermos, se o Senhor assim permitir, qual é a conexão entre a generosidade e a redenção. Porque agora você viu qual é a conexão entre a oferta e o levantar o tabernáculo caído de Davi. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoado.